foram divulgados vídeos da delação do Mauro Cid. O ministro Moraes retirou o sigilo sobre a delação e os vídeos mostram Moraes pressionando Cid com ameaças de prisão, como, abre aspas, esta é a sua última chance, fecha aspas. Esses vídeos revelam Moraes conduzindo pessoalmente o interrogatório com ameaças diretas. O ministro avisou que pode revogar benefícios de Cid e família caso ele não colabore. O delator, que tinha negado a participação nos planejamentos de suposto golpe, mudou também a sua versão, né, e após Moraes mencionar o pedido da PF e o parecer da PGR para a nova prisão. Após a audiência, o ministro Alexandre de Moraes determinou o grampo e o monitoramento de Mauro Cid. Vamos dar uma olhada nesse vídeo, depois eu pergunto para o deputado o que o legislativo vai fazer após essas revelações. Colaborador. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação e consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. Então, Cristina, vamos transcrever. Eu queria perguntar, então, para o deputado, após esse vídeo que vimos, que é um caso claro de tortura, porque você, quando ameaça a família, a filha de uma pessoa para a qual você quer extorquir informações, isso é indefensável, sob qualquer ponto de vista jurídico ou moral. Deputado Marcon, o que o Legislativo está pensando, se está pensando em fazer algo contra isso tudo? E também, deputado, existem entidades internacionais em defesa dos direitos humanos que podem ser ativadas por deputados, senadores ou expoentes políticos. Vocês estão pensando em, por exemplo, recorrer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, eventualmente à Corte Interamericana de Direitos Humanos ou a outros órgãos internacionais? Bom, em primeiro lugar, Carlos, é bom dizer que só faltou um barril de água ali do lado para colocar a cabeça do Mauro Cid dentro da água, até que ele falasse o que o ministro Alexandre de Moraes quisesse. Beira insanidade o que esse vídeo demonstra, e a gente tem cada vez mais certeza que estamos no caminho certo em contestar essas atitudes e esse inquérito da PGR. Inclusive, muitos questionam, né? Não, veja bem, tem um fundo de verdade. Nada é mais imparcial do que a inteligência artificial. Quando tu coloca aquele relatório da PGR dentro da inteligência artificial, ele dá o mesmo entendimento que o Marcílio e o Serrano deram aqui. É um absurdo completo. Quando tu fala se o Congresso vai fazer algo, olha, a gente tem que relembrar que existe uma lei de número 12.850 de 2013, ou seja, ainda em governo de Dilma Rousseff, também chamada como Lei das Organizações Criminosas, que já fala sobre isso. Já existe lei, o Congresso já deliberou sobre esse assunto quando ele diz que um juiz não pode, de maneira alguma, participar ali da negociação de delação ou não. Ou seja, quando um juiz toma o papel que Alexandre de Moraes tomou ali, ameaçando claramente ameaçando Mauro Cid, colocando inclusive sua esposa e sua filha na reta aí digamos, de poderem ser empresas ou responder processos, a gente sabe, sem o acompanhamento da Constituição Federal, o Mauro Cid naquele momento deve ter pensado, bom, eu vou falar o que esse maluco quer que eu fale para defender minha família, e aí eu confesso que talvez qualquer um de nós aqui faria o mesmo. O que a gente tem vivido no Brasil hoje é uma insanidade completa. A gente tem um Senado acovardado, é verdade
que muitos daqueles senadores que lá estão também respondem a processos no Supremo Tribunal Federal e hoje tem medo de enfrentar o ministro Alexandre de Moraes, e a Câmara propriamente dita. A gente já fez denúncias, claro que essas denúncias podem ser complementadas, mas eu acho que o mundo está vendo, o Alexandre de Moraes, inclusive, hoje é notícia, mais uma vez, no mundo inteiro, quando teve a questão do Donald Trump entrando na justiça contra ele. Então eu acho que daqui para frente realmente não se sustenta essa narrativa. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, eu tive acesso a uma pesquisa hoje da Democracia em Cheque, que é um instituto que mede a questão de redes sociais. Quando a gente vai para as redes sociais sobre este assunto, sobre a questão da denúncia da PGR, do Alexandre de Moraes, qual que é o dado? De cada 3 posts, 2 são contra o relatório da PGR, né? Duvidam da veracidade. É bom a gente dividir o Brasil em 2 grupos, né? O primeiro grupo, aquele mais politizado, aquele que está nos assistindo, aquele que tem acesso à informação e aquele que sabe do que está acontecendo. E um outro grupo que está tentando comprar ovo no fim do dia para levar para sua casa. Nenhum desses 2 grupos está levando fé no que tem feito a PGR e no que tem feito o Supremo Tribunal Federal. Então, no horizonte, muito em breve, eu acredito que essas aberrações vão terminar. A gente tem que ter fé, né, na nossa Constituição, porque realmente já passou de todos os limites. Pois é, doutor Marcília, o artigo 6 da lei 1250, que o deputado estava citando em 2013, 12.850, aliás, o artigo 6 fala isso muito claramente. Eu queria ler para o nosso público esta parte. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração que ocorrerá entre o delegado de polícia ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor, fecha aspas. Nesse caso, a gente viu nesse vídeo claramente o Ministério Público, ou seja, a PGR, Paulo Gonet, em um silêncio obsequioso, enquanto quem falava, que ameaçava, era só o ministro Alexandre de Moraes, que é o juiz, e no caso é a vítima também, ou se diz vítima, e também agora faz papel de acusador. Na sua opinião, o advogado de Mauro Cid poderia pedir a anulação, e de outros acusados, poderiam e conseguirão pedir a anulação desta delação após estas provas tão contundentes? Olha, Carlos, não só eu acho que os advogados poderão, como eu acho que deveria ser um dever de ofício do nosso Estado, do Moraes, declarar isso nulo antes que alguém peça. Antes de pedir a nulidade, vamos lá, declara isso nulo. Está explícito demais que isso é obviamente nulo. Seria bonito, ficaria bem, cairia minimamente razoável. Não só a questão de jogar da primeira turma para o plenário, independente de qualquer coisa, independente das razões, joga para o plenário e declara isso nulo, porque não faz sentido a gente levar adiante uma delação nesses termos. Veja, como você mencionou, a 12.850-13, a lei no artigo 4º, parágrafo 6º, deixa claro que o juiz não pode participar da negociação, porque é óbvio, o juiz é quem vai julgar. E como é que você vai participar da construção de uma delação, da negociação de uma delação, se você é o juiz que depois vai dizer se a delação é válida ou não e levar ela em consideração no julgamento final? É claro que você não pode participar, é a mesma coisa de você participar da investigação e depois julgar o caso. Mas é isso que a gente tem visto. Por que não tem problema de violar esse artigo da lei? Porque a gente tem violado todos os demais artigos. A gente tem um juiz que está investigando o caso que ele vai julgar. A gente tem um juiz, o ministro Moraes, que é o vítima, supostamente, de um caso que ele vai depois julgar. A gente mencionou aqui, é constrangedor ver, mas a gente assiste no vídeo o ministro Moraes dizendo, quando o meu monitoramento foi feito, gente, como é que pode ter isenção uma pessoa que foi monitorada e que está falando sobre o monitoramento dele? Isso é constrangedor para o direito. Não é só para o Mauro Cid, não é só para nós, não é só para a parte, não é só porque a lei é violada. É constrangedor para o direito de uma forma geral, porque isso fica. Esses réus vão ser julgados, a gente sabe como, politicamente. Todas as cartas já estão marcadas para esse julgamento, mas fica na jurisprudência essas manchas absolutamente nefastas.
Isso é que é o pior. Daqui 10 anos, quando a gente estiver diante de uma situação nova, de um outro caso, a gente vai ter essa jurisprudência formada. E isso é o pior de tudo. Essa é a pior situação que nós temos ou teremos de enfrentar. Então, a gente tem, nesse momento, que olhar para isso tudo com muita cautela, com muito pesar e combater. Fazer com que haja realmente um combate e que essa delação seja anulada de todas as formas. Eu fico olhando para o nosso direito, para a nossa democracia e pensando o seguinte: não tem coisa menos democrática do que um judiciário que acredita que o resultado a ser obtido é mais importante que o processo. Democracia não se faz com o resultado, se faz com o procedimento, observando o procedimento. Então, se você quer alcançar um resultado X, isso você pode fazer se você estiver na União Soviética dos anos 70 e 80, isso você pode fazer se você estiver em Cuba, assim, Fidel Castro, mas isso você não pode fazer dentro da democracia. A democracia se constrói com o processo, respeitando o processo democrático. Não importa o resultado que vai dar uma delação, você precisa respeitar todo o procedimento que ela foi feito. Se isso não é feito, não há democracia. Se isso não é feito, não há justiça. Justiça não é resultado, justiça é procedimento. Isso que eu ia dizer. Tem um vídeo que mostra todas as barbaridades. Esse vídeo, os vídeos revelam o ministro Alexandre de Moraes conduzindo pessoalmente o interrogatório com ameaças diretas. O ministro avisa que pode revogar benefícios de CID e família caso não colabore. O delator tinha negado participação em planejamentos de suposto golpe. Moraes menciona pedido da Polícia Federal e parecer da PGR para nova prisão. Após a audiência, o ministro determinou grampo e monitoramento do CID. Vamos ouvir esse vídeo para a gente entender esse contexto melhor? Colaborador. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação e consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. Então, Cristina, vamos transcrever. Doutor Marcília, pegando perguntas aqui que estão no chat, muita gente perguntando sobre a atuação da OEA, da OAB. Da OAB, o que poderia fazer a OAB se ela está inerte. O presidente da OAB, o Beto Simonetti, se manifestou poucos dias atrás criticando o fato de que o Supremo impede a arguição oral, a representação oral. Será que a OAB está acordando finalmente? E esse caso, esse vídeo poderia ser estopim para algum tipo de ação mais contundente pela Ordem dos Advogados do Brasil? Cauti, eu tenho uma cachorra que ela está com 17 anos e meio. É uma maravilha, Tina, chama Tina. Eu adoro a Tina, é um amor que eu tenho aqui em casa. Mas ela acorda, olha um pouco pra gente, brinca e dorme de novo. Eu acho que eu vou mudar o nome da Tina para OAB. A OAB acorda, ela vai, faz uma nota de repúdio e dorme de novo. Aí ela vem, faz uma manifestação aqui e ali e dorme de novo. Em geral, quando acorda, assim como a Tina, a OAB faz uma manifestação para aqueles que ela gosta mais. Se aproxima daqueles que lhe são mais próximos.
E a OAB faz isso com os temas que atingem aos seus prediletos. E quem são os prediletos da OAB? Quem dialoga com o poder, quem está ao lado do poder. A OAB não representa hoje mais o advogado de primeira instância que vai lá e esfrega a barriga no balcão do fórum. Esse daí, entendeu? O problema dele é ignorado. Mas quando a questão da sustentação oral atinge uma elite da advocacia, porque, veja bem, o quanto que não cobra um advogado para ir lá para o STF, entrar lá na tribuna e falar. Não estou dizendo que não deva existir esse direito, claro que deve. É um absurdo limitar a sustentação oral. Já se limita toda a atuação jurídica. A gente não está conseguindo ter acesso aos autos. A gente está falando desse caso aqui do Bolsonaro, isso precisa ser lembrado. O Bolsonaro, o Braga Neto, todos esses denunciados, eles não tiveram acesso integral aos autos. Eu sou o primeiro advogado dos inquéritos das fake news, por conta da censura à revista Cruzoé. Em 2019, até hoje eu não tive acesso integral à acusação. Até hoje a revista, inclusive, e o seu fundador, o Mário Sabino, estão dentro dos inquéritos. Não deixaram de ser investigados. Então, como é que a gente pode dizer que há ampla defesa? Como é que a gente pode dizer que a atuação do advogado é respeitada? E sabe quando que a OAB se preocupou com isso? Durante esses 6 anos, nenhum momento. Mas agora, quando alguns advogados se preocupam, aí a OAB começa a sair da toca. Então é assim que funciona. É assim que funciona. A OAB acorda de vez em quando e depois dorme de novo. Isso é quando acorda, se aproxima dos advogados de elite, que aí sim se ressentem de não ter acesso ao STF. Porque cobra-se uma fortuna para um advogado de elite ir lá na tribuna e fazer uma sustentação oral. Já pensou se isso é impedido, se isso não pode mais? E aí é que essa é a preocupação da OAB. Ela não está preocupada com a sustentação oral, ela está preocupada com a sustentação oral, muito provavelmente, dos advogados de elite que não conseguem mais ter tanto acesso como antes ao STF. E depois ficam aí fazendo cartinhas. Pois é, Jorge Serrão, sua opinião sobre esta situação também, a atuação não só da OAB também, Serrão, aproveito para te perguntar, o famoso grupo Prerrogativas, né, o Prerro, onde estão os advogados que defenderam por tantos anos o devido processo legal, garantias constitucionais, etc., etc., e que agora estão num fragoroso, né, silêncio? Não, eles estão muito bem. Eles fizeram um trabalho magnífico para os seus clientes na Lava Jato. Nós estamos vendo aí o resultado da Lava Jato. A Lava Jato está salvando todo mundo. Então, nota 10 para esse pessoal. Fez um trabalho sensacional. E agora, quando é para tratar de outras prerrogativas, eles preferem tirar férias, igualzinho uma boa parte expressiva da OAB, igualzinho a outra parte absolutamente ignorante, estúpida da imprensa amestrada tupiniquim. Igualzinho. Então, ninguém está querendo enxergar o óbvio. Estamos violando princípios básicos do Estado de Direito. Quando você está num país em que você não tem direito à defesa, de novo, parece que você está sendo cuidado pelo juiz Roland Fraser, que trabalhava na Alemanha, e pelo outro louco que trabalhava para Stalin, lá na União Soviética. Juízes que ficaram na história mundial, famosos por seu modelito de ao réu, o único direito é de ser fuzilado, de ser condenado, de ter sua reputação assassinada. Então, o Brasil não pode conviver mais com isso, não pode aceitar isso. Esse caso Mauro Cid está claro, é passível de anulação. E é necessário que o mundo jurídico brasileiro promova essa pressão. Ou então o mundo jurídico brasileiro vai assinar a sua própria desmoralização. E quando você não tem justiça, você tem anomia. Quando vale tudo, não vale nada. Eu queria ler para os senhores uma notícia que acaba de chegar aqui no Bradock. O ministro Alexandre de Moraes deu um ultimátum para Rumble, né, a plataforma de vídeos online concorrente do YouTube, após o CEO da Rumble desafiar as decisões do STF. O CEO tinha postado nas redes sociais, no Twitter, né, uma frase, abre aspas, "Nos vemos no tribunal", fecha aspas, né, e agora Moraes está exigindo
que o Rumble indique um representante legal da plataforma no Brasil em 48 horas, sob pena de suspensão. Pavlovski, né, o CEO da plataforma, disse que não vai cumprir a ordem. A plataforma se recusou a derrubar perfis de Alan dos Santos e de outros jornalistas e opositores ao governo Lula e ao Supremo Tribunal Federal que foram bloqueados no Brasil. A empresa alega que Moraes não tem jurisdição nos Estados Unidos. Deputado, a sua opinião sobre isso tudo, o que vai acontecer na sua opinião e o que pode acontecer a nível internacional, contando que o ministro Alexandre de Moraes ele foi processado pelo Rumble nos Estados Unidos, no tribunal americano, junto com uma empresa do Donald Trump, que é dona da rede social Truth, né? E que o Rumble utiliza Rumble como estrutura física, né? Como estrutura tecnológica. Então, o que pode acontecer, na sua opinião, após essa escalada ulterior? Só pegar um ganchinho ali, o pessoal estava comentando. Eu acho que terça-feira que vem, quando eu estiver lá na Câmara dos Deputados, eu vou protocolar um projeto proibindo cursos de direito no Brasil. Não faz mais sentido a gente ter advogados formados no Brasil. Os advogados não podem nem fazer sustentação oral, advogados não têm mais acesso aos autos. Pensou que o nosso de carona com a diálogo tinha acabado. Pois é, eu acho que deu, né? Eu acho que a gente tem que parar de fazer as pessoas gastarem dinheiro numa coisa que é inútil, que é a questão de se formar em direito no Brasil, porque não existe mais a questão da defesa, não existe mais a questão da Constituição. Aliás, eu não sei nem para que existe o Congresso Nacional se a gente tem leis muito claras que dizem que o que juiz da Suprema Corte fez é inconstitucional, mas nada acontece, então também não tem mais por que ter Congresso Nacional. Vamos fechar tudo e vamos colocar esse dinheiro daqui a pouco em comprar lagosta, comprar coisas assim de primeiro mundo aí para dar para os nossos alecrins dourados do Supremo Tribunal Federal. Acho que o dinheiro seria muito mais bem investido. Além do Rumble hoje, Carlos, a gente tem que lembrar que também Moraes colocou uma multa sobre o X. E a gente já sabe qual que é o objetivo número 1 de Alexandre de Moraes. É mais uma vez bloquear essas plataformas no Brasil. Só que desta vez, ao contrário do que aconteceu meses atrás, Donald Trump é presidente dos Estados Unidos da América e Elon Musk é o seu conselheiro número 1, seu braço direito. Eu confesso que, assim, beira a insanidade Alexandre de Moraes querer confrontar talvez os dois homens mais poderosos do mundo. E, para complementar, o CEO da Rumble é muito mais corajoso que muitos senadores do Brasil, que deveriam estar lutando pela liberdade, lutando pela Constituição e realmente estão nem aí para a nossa Constituição, preocupados muito mais com o seu próprio rabo do que propriamente com o país. Então, a situação é muito clara. A gente tem hoje nos Estados Unidos, que inclusive virou notícia mundialmente, um ministro da Suprema Corte de um país estrangeiro sendo processado por uma empresa de um presidente americano. É algo inédito. Eu vi algumas entrevistas e não se tem na história algo parecido. Então, as provas, ao contrário do parecer da PGR, lá nesse inquérito que foi pedido lá na Flórida por Donald Trump e pelo CEO da Rumble, são provas contundentes de censura. E a gente tem que sempre lembrar que talvez Alexandre de Moraes não saiba, mas na lei americana, as empresas não podem descumprir a liberdade de expressão. Elas também não podem fornecer dados dos seus clientes sem que haja o devido processo legal. Então, Alexandre de Moraes dá mais uma cartada e, sinceramente, que a gente tem visto e ouvido nos bastidores já é um desconforto dos seus colegas no próprio Supremo Tribunal Federal, porque eles sabem que se cair um, talvez caia mais. Uma certeza que se tem é que se Alexandre de Moraes sair para o Brasil com algum destino lá para os Estados Unidos, muito provavelmente ele não volte. Pois isso também foi uma frase, uma declaração que circulou entre os membros do governo Lula, né, desaconselhando Alexandre de Moraes a viajar nos Estados Unidos. Na sua opinião, qual pena Moraes poderia sofrer aqui no Brasil e fora do Brasil por causa desses abusos, né, mas principalmente nos Estados Unidos, por causa de tudo isso? O que poderia acontecer do ponto de vista especialmente criminal? Se não me engano, o processo que a Rumble iniciou contra ele é um processo civil, mas nada impede que ele também seja acusado criminalmente de uma série de abusos, de excessos cometidos no Brasil, ou
lá a lei é diferente? Não. Na verdade, ele pode ter. É um processo civil, mas como a alegação é de que houve uma violação à soberania, as penalidades possíveis ao Moraes podem sim atingir não apenas questões indenizatórias, mas também restringir, vamos dizer assim, a liberdade dele, pelo menos a liberdade de ir e vir ou de entrar dentro do território norte-americano. Eu acredito que a penalidade aqui no Brasil, por uma decisão de um juiz norte-americano, não vai ser executada. Por quê? Porque eles podem decidir o que for lá, mas precisa do Brasil para executar. Não dá para eles virem aqui buscar o Moraes para executar a pena lá. Embora seja isso que o STF queira fazer, por exemplo, com alguns personagens como o Alan dos Santos, que houve um pedido, inclusive, de expatriação, a gente se lembra, e inclusive os Estados Unidos responderam que não fariam isso porque lá eles respeitam a palavra. Essa foi a resposta constrangedora que o STF ouviu quando pediu que o Alan dos Santos fosse entregue ao Brasil. Mas, embora aqui no Brasil dependa, portanto, das autoridades brasileiras qualquer tipo de execução de uma pena ou de uma decisão norte-americana, isso não vai acontecer, a gente sabe, não tem a menor condição de, dentro desse contexto de coisas, alguma autoridade brasileira ter coragem, não é nem a vontade, mas ter coragem de fazer valer uma decisão norte-americana contra o Moraes. Eu acho que sequer a citação vai chegar ao Moraes. Muito provavelmente, quando isso chegar aqui no Brasil, alguma autoridade brasileira vai dizer que não pode ser assim, que aqui no Brasil as decisões do Moraes elas estão envelopadas pelas decisões do Estado, que o Moraes, quando decide, representa o Estado, que eles não podem processar a pessoa física do Moraes. Imagino que essa vai ser a resposta das autoridades brasileiras, sequer vai ser entregue isso ao Moraes. Aí ele vai ser julgado, provavelmente à revelia, ou seja, sem que ele participe do processo, e se der uma decisão, essa decisão não vai alcançá-lo aqui no Brasil pelas mesmas razões. Mas lá nos Estados Unidos, sim. Pode-se, por exemplo, retirar o visto dele, pode-se impedir a entrada dele, se ele tiver algum tipo de movimentação financeira dentro dos Estados Unidos, isso pode ser bloqueado, ou pode mesmo ser impedido de ter alguma movimentação, como, por exemplo, compra de imóvel, coisas do gênero. Isso é possível que aconteça. E acho até que isso, na conjectura atual, é bem provável que ocorra. Ele vai ser julgado sem participar do processo, vem uma decisão, essa decisão não vai ser executada aqui, mas fica isso lá pendente. Se ele for para lá, como bem disse o Maurício, talvez ele sofra as consequências disso. Não vai poder interagir com a economia norte-americana em território dos Estados Unidos. E isso tem um certo peso, né? Até para o ministro do STF, Jorge Serrão, sua opinião sobre essa intimação contra o Rumble, o que pode acontecer e quais seriam as reações por parte do governo americano caso o Rumble seja obrigado a interromper suas atividades pela segunda vez, lembrando que já aconteceu em 2023 e agora poderia acontecer de novo. Vai acontecer de novo no Brasil. Ele já tinha saído, talvez não tenha nem representante legal local nenhum para apresentar, porque ele já tinha saído daqui. Ele voltou com a operação, mas não significa que tenha representante por aqui. Ele aceita operar com os brasileiros, mas pode ser que não tenha representante para apresentar. Então, o ministro Alexandre fez um pedido impossível e agora, com certeza, vai aplicar multas em cima do pedido impossível que fez. E aí já tem a pendenga lá fora com o Rumble. E só vai botar mais lenha nessa fogueira. Está apagando o fogo com gasolina. Isso é bom? Não. A história toda, tudo o que está acontecendo, é uma insanidade absoluta. Se tudo tivesse sido levado dentro da normalidade, Bolsonaro perdeu a eleição ou Lula tomou o poder, não importa. O sistema de poder não tivesse projeto de vingança, deixasse o barco rolar, a vida seguisse, nada disso estaria acontecendo. O Brasil está perdendo um tempo precioso julgando, cuidando de coisas absurdas. E parece até que a gente não tem causas mais sérias, mais graves para julgar do que isso que estamos vendo nesses processos políticos. Então, criou-se um ambiente de insanidade total. E tudo por causa de quê? Porque o Congresso brasileiro, incompetente, não aprovou uma contagem pública de voto para a gente ter uma eleição sem risco de ter questionamento.
Esse Congresso incompetente também aprovou a maldita lei do Estado Democrático de Direito, que hoje é um embasamento da tortura contra todo mundo que está sendo punido pelo 8 de janeiro. O Congresso aprovou e o presidente Bolsonaro não teve uma assessoria competente que mandou vetar tudo. E também não teve condição política de dar esse veto, com certeza. Mas tudo, vejam, tudo está acontecendo em função de erros passados e os erros são políticos, são do Congresso Nacional. O Senado, ainda agora, o Maurício Marcon lembrou muito bem, a gente não tem senador com a mínima competência nem coragem, o corpo do Senado, não é um ou outro. A gente tem 12 de oposição ali que estão tendo papel corajoso. Mas e o resto? São 81. O corpo do Senado não quer se meter em nada. É a mais grave crise institucional da história brasileira e o Senado está ali de brincanagem com o povo brasileiro. Então, a situação é grave e vai piorar ainda mais, podem ter certeza absoluta disso. O sistema de poder no Brasil, ele tem um roteiro que ele já programou e vai cumprir esse roteiro. Ele não quer saber de Trump, ele não quer saber de ninguém. Depois, se vier consequência disso, é com eles, Roberto Carlos e as baleias azuis. Mas, por enquanto, não há sinal de trégua nenhuma do sistema de poder no Brasil. Carlos, deixa eu só fazer um complemento, ó, bem rapidinho. Por favor, deputado. Por favor. Eu estava aqui raciocinando e vamos ver se eu estou falando uma bobagem. O Rumble saiu do Brasil no fim de 2023, quando ele argumentou que os pedidos de Alexandre de Moraes eram impossíveis de atender, enfim, de censura e saiu do Brasil. Pois bem, o Rumble voltou ao Brasil agora, dizendo que, como Donald Trump está no poder nos Estados Unidos, ele se sentia mais confortável para estar no poder. Né? Malandro ou ingênuo é o homem que acha que só a mãe dele faz homens malandros. Né? O que a gente pode tirar de tudo isso? Lembrando que a Rumble tem ali uma parceria com a True Social, ali, com a empresa do Donald Trump. O que a gente pode estar vendo aqui? Eu estou imaginando que a Rumble pode ser uma isca que o Alexandre de Moraes acabou de morder. Porque o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um CEO de uma empresa fazendo ataques velados ao absurdo que a gente vive no Brasil e instigando que Alexandre de Moraes tomem atitudes do tipo banimento da rede social. O que isso traria no meu ponto de vista? Talvez traria o que Donald Trump precisa. A prova cabal que o Brasil vive uma censura, vive um poder paralelo, onde um ministro, que inclusive ele mesmo, Donald Trump, processou há poucos dias, estaria, então, ocorrendo em crimes. E aí ele teria o álibi para operar, então, para defender a democracia no Brasil. Uma coisa que eu venho sentindo muito do presidente Bolsonaro, e aí pode ter um link, é a tranquilidade dele dizer para nós que ele não será preso. Então, num pensamento aqui, talvez, um tanto quanto distante, mas eu acho que Alexandre de Moraes pode estar mordendo uma isca, já que já se diz no jargão popular que o ódio cega. E ao estar cego de ódio em ser desrespeitado pela Rumble ou pela própria X, ele está tomando atitudes que tomou lá atrás, mas aí o governo era do Biden. Agora o governo é de Trump. E quem acha que Donald Trump não pode fazer nada contra o Brasil, engana-se em muito. Nós temos uma série de sanções, não só em CPFs, mas também em CNPJs ou até contra a própria nação, que podem ser tomadas através dos Estados Unidos. O que ele precisa, no meu ponto de vista, Trump precisa do embasamento. A gente já viu isso com a OEA aqui, né, na pessoa do Vaca. Muitos disseram, mas é esquerdista, não sei o quê. Bom, isso até é um álibi. Ou seja, não vai poder se dizer que o esquerdista fez um relatório dizendo que tem censura no Brasil, né, de forma, digamos, parcial. E aí o que ele vai ter com tudo isso? Ele vai ter álibis para tomar atitudes. Eu acho que Alexandre de Moraes mordeu a isca, sinceramente. Deputado, eu só queria também lhe perguntar, aliás, duas coisas. Primeiro, como o senhor estava falando, o governo Trump precisa de um embasamento legal. O governo Trump informou que espera o relatório da OEA para analisar a situação no Brasil. Isso saiu no portal Metrópolis. E o governo americano informou que vai analisar, então, a situação da liberdade de expressão no Brasil. Então, essa é a informação do governo, do portal Metrópolis, que publica, então, uma informação recebida pelo governo americano. Frisou que a liberdade de expressão é, abre aspas,
um pilar dos Estados Unidos, fecha aspas, e disse aguardar o relatório sobre o direito no Brasil. Então, embasamento legal está aparentemente se formando, mas o senhor disse uma coisa que eu queria voltar. O senhor disse que o presidente Bolsonaro não tem expectativa de ser preso, ele acredita que não vai ser preso. O senhor concorda? Eu acho que isso é possível. Vocês, deputados da oposição, temem pela incolumidade do presidente Bolsonaro? Ou será difícil, assim, a eventual prisão do ex-presidente vai criar uma tal comoção social que dificilmente o Supremo vai ordenar a sua prisão? Olha, sinceramente, Carlos, eu acho que existe muito mais do que nós sabemos, né? O presidente Bolsonaro, no fim do ano passado, nós nos reunimos na oposição preocupados com o período de recesso, onde nós tínhamos informações que poderia se avançar na questão de uma eventual prisão do presidente ali, onde não tem Congresso, onde é mais fácil do judiciário atuar sem que haja tanta repercussão. E a informação que chegou para nós é que o presidente estava tranquilo e que não seria preso. Essa informação foi reforçada por diversos outras pessoas que a gente conversa ali na oposição, e hoje o próprio presidente fez uma manifestação, né, sobre a questão da prisão dele. Quando tu cita a OEA, muito bem lembrado dessa manifestação, dessa notícia do Metrópole, olhem só o que a gente está vendo. Primeiro, eu acho que todos nós aqui concordamos que se Kamala Harris tivesse sido eleita, a OEA não estaria no Brasil. Esse é o ponto 1. Ponto 2, assim que o governo americano financia 50% da OEA, e ele já deu inclusive indicativos saindo, né, da Organização Mundial da Saúde, enfim, a própria USAID também terminando seu financiamento, ele deu um recado claro para a OEA. Se vocês vierem aqui e fizerem uma palhaçada, termina o dinheiro para vocês também. Quando vem um representante, o Vaca, que tem alguns posts ali mais ligados à esquerda, mas também tem uma atuação de defesa da liberdade da imprensa, né, da livre imprensa e por aí vai, eu calculo que o relatório vai vir muito forte. O relatório, junto com esse banimento, suposto banimento, ou provável banimento da Rumble, e também o provável banimento do X novamente no Brasil, sinceramente eu vejo que Donald Trump tem todos os embasamentos necessários para colocar não só sanções sobre CPFs, que basicamente são 3 tipos de sanções possíveis. Sobre CPFs, tirando, obviamente, vistos de entrada nos Estados Unidos. Sobre CNPJs, os Estados Unidos podem colocar sanções sobre a Petrobras, por exemplo, e também sobre o próprio país. E o que a gente viu até agora, nas negociações de Donald Trump, tanto com o Panamá, como com o Canadá, contra o México, com a Colômbia, é que os Estados Unidos estão levando todas. Então, sinceramente, eu acho que Trump tem uma sensação também, ele entende o que Bolsonaro está passando, que ele passou algo muito parecido nos Estados Unidos, né, com o 6 de janeiro de lá, com o 8 de janeiro aqui, com a perseguição judiciária contra ele, com a tentativa de desconstrução da imagem que a grande imprensa fez. Então são coisas muito semelhantes. Só que agora Donald Trump é presidente dos Estados Unidos. E eu volto a dizer, talvez Moraes tenha mordido a isca e logo, logo, essa tranquilidade do presidente Bolsonaro em não ser preso, a gente vai saber o que tem por trás de tudo isso. Eu espero, sinceramente, que como aqui no Brasil o nosso judiciário, o sistema realmente está capitulado perante a esquerda, perante quem não defende a democracia, que a gente conte mesmo com um fator externo para nos ajudar, que será Donald Trump. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.